Oi pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre análise fatorial exploratória e análise de componentes principais. Eu não sei se você já ouviu falar desses dois termos, ou se você acha que esses dois termos eles são as mesmas coisas, né? Então, na verdade, a ideia desse vídeo é esclarecer uma confusão conceitual que existe na literatura e mostrar para vocês como essas técnicas são diferentes entre si. Na verdade, a análise de componentes principais não é um tipo de análise fatorial exploratória, ela tem racionais teóricos, metodológicos, estatísticos e matemáticos diferentes da análise fatorial exploratória, e a ideia desse vídeo é esclarecer um pouquinho para vocês isso, tá? Bem, a ideia desse vídeo, na verdade, ela surge porque existe uma confusão na literatura, né? A análise fatorial exploratória e a análise de componentes principais, elas são muitas vezes utilizadas como sinônimos, né? Por quê? Porque elas têm um objetivo em comum, que é reduzir um determinado número de itens, né, uma quantidade de itens, a um número menor de fatores, ou um número menor de componentes. A ideia é que você possa sumarizar as respostas que o sujeito dá ao banco de dados em algumas informações um pouco mais condensadas, né? E a partir desse sumário, né, a partir desse condensamento de informações, você passa a utilizar, por exemplo, um score só da pessoa, ao invés de precisar utilizar todos os itens, né? Então, tanto a análise de componentes principais quanto a análise fatorial exploratória, ela tem esse mesmo objetivo, de reduzir uma grande quantidade de números a um número menor de indicadores. A análise de componentes principais, por muito tempo, né, por muitos anos, ela foi a principal técnica utilizada para fazer redução de dados na psicologia. E isso se deu porque a análise de componentes principais ela tem um cálculo matemático que é muito mais simples do que o da análise fatorial. E sendo mais simples, ele era mais rápido e também saía muito mais barato que os computadores lá da década de 70 implementassem análise de componentes principais e não análise fatorial exploratória propriamente dita. Acontece que, por causa dessa simplicidade, a análise de componentes principais ela se tornou o principal método de redução de informação dos principais pacotes estatísticos. Então, por exemplo, no SPSS, no SAS, quando você vai lá nas abas de análise fatorial, a principal técnica que aparece, né, a técnica padrão, é a análise de componentes principais. Então, aqui, né, eu mostro para vocês uma foto, né, do SPSS, e aí eu clico aqui, né, em analisar, redução de dimensão e fator, né? Então aqui ele já me dá uma ideia de que essa aba vai me levar para realizar uma análise fatorial, né? Então quando eu clico aqui e depois eu venho aqui em extração, análise de fator. A extração, o método padrão aqui que está marcado para vocês é componentes principais. Então vejam, pessoal, que o próprio SPSS induz você a achar que a análise de componentes principais é uma técnica de análise fatorial. E mais que isso, é a principal técnica de análise fatorial, uma vez que ela coloca esse método, né, como padrão do programa, né? Então, esse erro ele acontece por essas duas razões, né? Porque a análise de componentes principais foi desenvolvida de uma forma mais... os cálculos eram feitos de uma forma mais simples, e ele entra como padrão aqui nos principais programas estatísticos. Mas quais são as diferenças, né, entre essas duas técnicas no final das contas? A análise fatorial exploratória ela vai gerar fator. A análise de componentes principais ela gera componentes, né? Então essas duas nomenclaturas é extremamente importante, tá, pessoal? E a diferença entre componentes e fatores está relacionada à forma como os itens eles vão ser retidos, né? Assim, o que é que vai ser considerado para dizer que um item ele faz parte dessa dimensão que está se formando, né? As duas técnicas de redução de dados, elas partem do pressuposto, né, de que cada item do seu instrumento, cada item do seu questionário, ele tem três tipos de variância, que é a variância comum, a variância específica e a variância de erro. Vamos entender melhor isso. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo se chama diagrama de Venn. E aqui ele mostra a correlação entre três itens, né? Então cada círculo desse aqui que vocês estão vendo é um item, tá? Item 1, item 2, item 3. A correlação do item 1 com o item 2, ele tá apresentado, né, aqui por esse B e por esse espaço vazio aqui, tá? A correlação entre o item 1 e o item 3 é a mesma coisa, né? É o B e esse espaço vazio. E a correlação do item 2 com o item 3 também é a mesma coisa, representada aqui pelo B
e por esse espaço vazio. Vejam, pessoal, que esse B aqui é o que a gente chama de variância comum, tá? É a variância que é compartilhada entre todos os itens que compõem determinado fator ou componente. Então, a parcela, né, de todos dos 3 itens que se correlacionam entre si é representada aqui pela letra B, tá? A gente tem também a variância específica, né, que é a porção de variância do item que não é compartilhado com ninguém. É específica daquele item, né, então ela não tem relação com nenhum outro indicador. Que aqui, né, nesse diagrama, ele está representado pelas letras A, A1, A2 e A3. E por fim, a gente tem aqui a variância de erro, né? A variância de erro ela é a parte da variância que ela nem é comum e nem é específica, né? É a parte da variância que não é explicada pelo fator ou pelo traço latente. Toda mensuração tem erro, né? Então as técnicas de análise fatorial e de componentes principais, elas conseguem estimar esse erro de medida, tá? Bem, a diferença entre análise de componentes principais e análise fatorial exploratória, ela se dá na forma como esses itens eles são avaliados entre si, como se avalia o padrão de correlação desses itens e o que é considerado quando a gente vai criar um componente ou um fator. A análise de componentes principais ela está baseada na correlação linear entre todas essas variáveis e ela não vai diferenciar a variância comum da variância específica dos itens, né? Então, quando a gente faz uma análise de componentes principais, ela vai incluir esses 2 tipos de variância, né? Que nessa figura aqui elas estão representadas pelas letras A, A1, A2, A3 e AB, né? E também as variâncias das correlações bivariadas, né? Que estão aqui representadas por esses espaços vazios. Então, pessoal, na análise de componentes principais, tudo que está dentro aqui desse retângulo pontilhado, ela entra como parte de informação a ser considerada na formação do componente, tá? E mais do que isso, pessoal, como eu falei para vocês, né? A análise de componentes principais elas geram componentes, né? Então, assim, eles partem da ideia de que a partir de uma correlação linear entre diferentes itens, eles vão ser capazes de gerar esse sumário, né? Vai ser capaz de gerar essa informação reduzida que a gente denomina componente, né? Vejam, pessoal, que no gráfico da análise de componentes principais, são os itens aqui, item 1, item 2, item 3 e item 4, que vai formar o componente, tá? Então, deixa eu dar um exemplo disso. Nível socioeconômico, tá? Imagina que vocês estão fazendo uma pesquisa e vocês querem, né, vocês coletaram várias informações sobre o nível socioeconômico dos participantes, a partir de alguns dados que são considerados na literatura como informações pertinentes a essa variável, né, como, por exemplo, escolaridade, renda, bens materiais, o emprego, né, de acordo com a classificação do ISEI, que é uma forma de classificação de tipos de emprego e classe social. Então imagina que vocês coletaram, por exemplo, esses 4 indicadores aqui que são relacionados a nível socioeconômico. Então você não quer utilizar em todas as análises esses 4 indicadores, né? Vocês querem gerar um score único para esses indicadores. Então o que vocês fazem nesse caso é realizar uma análise de componentes principais. E aí o componente que surge, ele vai ser, né, então a gente poderia denominar ele de nível socioeconômico. Agora vejam, pessoal, que eu estou dizendo que na análise de componentes principais são os itens aqui, ó, os itens que geram o componente, tá? Um outro exemplo imagina que vocês estão trabalhando numa pesquisa, né, que vocês queriam investigar a qualidade de um supermercado. E aí vocês levantam, né, vários indicadores que estariam relacionados a um supermercado hipoteticamente bom, como por exemplo, os preços dos produtos, atendimento dos funcionários, espaço físico, estacionamento, segurança da região, variedades dos produtos. Então imagina que vocês querem condensar todos esses indicadores no score único que você denomina de qualidade. Mais uma vez você faz uma análise de componentes principais e a análise de componentes principais vai dizer, né, como é que esses indicadores eles podem se agrupar em um ou mais componentes, né, e aí você teria um sumário de uma variável menor que representa, né, a relação entre todas essas variáveis aí. Agora veja um detalhe importante, tá, pessoal? Na análise de componentes principais, eu digo que são os itens que formam o componente, tá? Por isso que a análise de componentes principais é chamada de modelo formativo, tá? O componente ele é derivado dos itens, tá? Isso é completamente diferente na análise fatorial exploratória.
Na análise fatorial exploratória, a gente tem uma situação um pouco diferente. Vejam que a seta da análise fatorial exploratória, ela sai do fator, né, que a gente chama isso aqui de traço latente, para os itens, né? Então a gente está dizendo que o padrão de resposta aos itens, ele não acontece por acaso. Ele acontece porque existe alguma coisa por trás, que é o fator, é o traço latente, é a variável não observada, que vai gerar o comportamento dos indivíduos, tá? Eu vou dar um exemplo da depressão, tá, para vocês entenderem, né? Eu vou tentar ilustrar, né, o que a análise fatorial faz por meio de um exemplo clínico. Imagina, pessoal, que vocês estão conversando com uma pessoa, né, um amigo, uma amiga, enfim, e essa pessoa diz assim, olha, sabe que eu não tenho me sentido muito bem nos últimos dias, né, nos últimos meses eu tenho me sentido um pouco triste. A partir dessa informação, você seria capaz de dizer que essa pessoa está com depressão, só porque ela falou que estava um pouco triste? Possivelmente você vai me dizer que não, né? E aí ela segue falando, né? Já fazem alguns meses que eu não tenho sentido, que eu tenho sentido que a minha vida tá com um grande vazio, eu não vejo uma razão para viver, né? Eu tenho sentido uma sensação de vazio existencial muito grande. Então veja que ela está adicionando no discurso dela um segundo indicador, né? Que é a falta de sentido de vida. Você poderia dizer que ela está com depressão? Possivelmente você ainda está dizendo que não, algumas pessoas talvez já estejam começando a desconfiar. Aí imagina, pessoal, que no discurso dela, ela vai seguindo e ela vai adicionando informações, né? Eu tenho chorado muito ultimamente, eu tenho chorado muito, às vezes esse choro ele vem sem nenhuma razão. E sabe que eu tenho sentido também uma apatia muito grande, né? Eu não tenho mais vontade de fazer coisas que antes eram importantes para mim, só tenho vontade de ficar deitado na cama, não tenho mais vontade de fazer nada, nem minhas atividades de lazer, nem minhas obrigações, nem as atividades de trabalho, da faculdade, nada. E aí ela continua relatando que ela está com problema de sono, que ela tem problemas de alimentação, que ela está com baixa autoestima. E ela diz assim, olha, minha vida está tão triste, eu tô tão desesperada que eu tenho até tido algumas ideações suicidas. Então vejam, né, que isso aqui é um exemplo, né, para vocês entenderem que a partir da presença de vários indicadores, você começa a desconfiar que alguma coisa por trás existe. Né? Que nesse caso, né, nesse exemplo hipotético, ele seria a depressão. Então vejam que a depressão ela não existe apenas por causa de um indicador, mas ela existe por causa da existência de vários indicadores no mesmo momento, e esses indicadores eles estão relacionados entre si. Né? Então assim, um indicador isolado ele não seria capaz de entre aspas, né, de diagnosticar a depressão, mas a presença de vários indicadores, né, dentro dos critérios pré-estabelecidos pela literatura, que se sabe que são demarcadores de depressão, eles coexistindo, eles vão dar indício de que alguma coisa existe que não é só o choro, que não é só a tristeza, que não é só a apatia. É o que a gente chama de depressão. Então a depressão ela é uma variável não observada, né? E a gente infere que essa variável não observada existe a partir do momento em que esses indicadores aqui, eles começam a se relacionar entre si, né? Então vejam que a gente tem aqui, né, a tristeza frequente se relacionando com problemas de alimentação, baixa autoestima se relacionando com apatia, problemas de alimentação se relacionando com choro constante. E aí, pessoal, todos esses itens aqui, né, eles começam a se correlacionar. Isso, né, no exemplo clínico que eu dei, mas também na pesquisa que vocês fizeram. Né? Imagina que vocês fizeram uma pesquisa com um questionário de depressão e vocês conseguiram ver, né, por meio das análises de correlação, que o padrão de resposta a esses itens, né, esses itens que a gente chama de variáveis observadas, eles se correlacionaram muito entre si. E existe uma parcela dessa correlação aí que todos os itens se correlacionam entre si. Vocês lembram o que é essa parcela de correlação entre todos os itens? É nada mais, nada menos do que a variância comum. Então vejam que a variância comum ela é a parcela de correlação de todos os itens entre si, tá? A análise fatorial, pessoal, a análise fatorial ela é uma técnica que ela vai buscar essa variância comum. Ela só está interessada nisso. Por quê? Porque a teoria diz que é essa variância comum que é a causa do padrão de resposta das pessoas. Então, quando a pessoa marca lá no questionário que ela está com a tristeza frequente alta, que ela tem com a baixa autoestima elevada, que ela tem uma alta percepção de falta de sentido de vida,
Quando a gente consegue, né, encontrar um padrão de resposta a esses itens que não varia, né, um percentual dessas respostas que tem uma variância compartilhada entre si, é o que a gente chama de variância comum, e a gente infere que isso não acontece ao acaso, que isso acontece por causa da depressão. Então, pessoal, a depressão ela nada mais é do que um modelo reflexivo. O modelo reflexivo, pessoal, então, a gente tem o fator ou o traço latente, que é o causador do comportamento, né? Então o comportamento ele não acontece por acaso, o comportamento ele não acontece por si só. Existe uma causa, um fator, um traço latente que gera esse tipo de resposta aqui aos itens, tá? Bem, então pessoal, vocês começam a perceber que a análise de componentes principais e a análise fatorial exploratória, essas duas técnicas elas têm um racional teórico diferente, estatístico e matemático também diferente, tá? Então, enquanto os componentes principais geram um modelo formativo, né, onde os itens geram o componente, na análise fatorial exploratória o modelo ele é reflexivo, tá? Retomando aqui um pouco, né, a questão do componente, vejam como é difícil, né, eu sustentar, por exemplo, né, no exemplo lá do supermercado, que é a qualidade do supermercado que vai gerar um preço baixo, a qualidade do supermercado vai gerar um melhor estacionamento, a qualidade do supermercado vai gerar uma variedade dos produtos, a qualidade do supermercado vai gerar um melhor atendimento dos funcionários. Vejam que racionalmente a gente não tem muitos argumentos para sustentar isso, né? Então é muito difícil a gente sustentar esse tipo de exemplo de pesquisa realizando uma análise fatorial exploratória comum. Então nesse exemplo é um tipo clássico onde o correto é implementar uma análise de componentes principais. Agora vejam também, pessoal, que na análise fatorial é também muito difícil a gente argumentar, né, que esses comportamentos aqui de choro, né, no exemplo da depressão, de choro, de apatia, de ideação suicida, eles acontecem por acaso, que ele não está relacionado a uma coisa maior, uma psicopatologia maior que existe por trás, né? Então, são esses dois racionais, né, que eles fazem com que essas duas técnicas elas sejam extremamente diferentes entre si. Então assim, pessoal, em termos práticos, né, o que é importante você saber? Que análise de componentes principais e análise fatorial exploratória, elas são duas técnicas com racionais teóricos subjacentes completamente distintos, embora elas sejam similares apenas no seu objetivo principal, que é de reduzir uma grande quantidade de itens a um número menor de informações, né, que no caso dos componentes principais é componentes, no caso da análise fatorial exploratória é fatores, né, são fatores. Então, quando você realiza uma análise de componentes principais e uma análise fatorial conjuntamente, né, imagina que vocês estão querendo testar aí a diferença entre essas duas técnicas e você vai gerar no mesmo banco de dados, você vai realizar uma análise de componentes principais e depois você realiza uma análise fatorial exploratória. O que é que você vai tender a encontrar de diferença, tá? A carga fatorial dos itens, né, dos componentes principais, nesse caso seria as cargas componenciais dos itens, elas vão tender a ser maior para os componentes principais do que as cargas fatoriais de uma análise fatorial exploratória. Por quê? Porque a análise de componentes principais ela vai considerar não só a variância comum, né, que é o que faz a análise fatorial, mas ela considera também a variância específica dos itens, né? Então ela soma muito mais variâncias na forma como ela vai reter o item no componente. Mas só que na psicologia, pessoal, assim, é muito difícil a gente conceber fenômenos psicológicos através de modelos formativos, né, através de modelos que são gerados pelos componentes principais. Então, assim, o que eu sugiro, né, a vocês é que sempre que vocês forem fazer uma análise fatorial exploratória, se você for estudante da psicologia, você opte, né, por modelos reais de análise fatorial e nunca por componentes principais. A não ser que você tenha aí um racional, né, uma lógica argumentativa muito forte para informar, né, para dizer que aqueles itens que você coletou, eles fazem parte de um componente, né, eles podem gerar um componente e não são ocasionados por um fator psicológico, né, um traço psicológico. Mas vejam, pessoal, que eu não sei, assim, talvez algumas pessoas estejam achando bobeira, isso aí é indiferente, isso não faz tanta diferença, mas eu queria mostrar para vocês o quanto essa confusão ela é forte na literatura, né? Então, eu digitei, né, aqui no Google Acadêmico análise fatorial exploratória, entre aspas, né, para ele considerar o termo todo, e análise de componentes principais junto, né? Então veja assim, vejam que
o primeiro artigo que aparece aqui é esse artigo, né, o meu artigo, onde eu diferencio esses dois termos. Depois aparece um segundo artigo aqui, onde o autor ele tenta, né, ele faz uma apresentação, né, de análise fatorial exploratória. E nesse artigo aqui, que ele é um tutorial, os termos eles já aparecem de forma confusa, né, ele utiliza os dois termos de forma equivalente, então isso é um problema. E tem vários outros artigos empíricos, né, que dizem que a técnica de análise fatorial exploratória utilizada foi componentes principais, né? Então aqui, ó, conforme os resultados da análise de componentes principais, optou-se pela extração de 4 fatores, né? Então ele coloca aqui, ó, tabela 1, cargas fatoriais e comunalidade dos itens para análise fatorial exploratória. Então ele confunde, né, aqui análise fatorial exploratória com análise de componentes principais. Isso acontece em N artigos, tá? E se eu colocar aqui artigos recentes, né, a partir de 2018, a mesma coisa vai acontecer, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, deixa eu achar um estudo aqui. Pronto. Validação de uma escala de ansiedade para procedimentos diagnósticos pré-natais. Então, a propriedade psicométrica da validade foi aferida pela análise fatorial exploratória, com extração de componentes principais. Então vejam, pessoal, que na verdade esse erro aqui ele é um erro extremamente comum, ele é um erro que realmente acontece com muita frequência, e eu acho que boa parte desse erro acontece justamente pela técnica de componentes principais ser a técnica padrão de retenção fatorial no SPSS. Então, eu espero que você tenha entendido, né, aí que essas técnicas são diferentes, o porquê elas são diferentes, e mais que isso, que você saiba quando utilizar uma técnica em detrimento da outra. Beleza? Então por hoje era isso, pessoal. Fiquem bem. Se você não curtiu ainda esse canal, curte, ajuda o canal aí a crescer e divulga essas informações aí, esses vídeos, para todo mundo que você achar que pode se beneficiar do conteúdo. Tá bom? Valeu, um abração.